tabus, né? Se a gente pensar que vocês são pessoas que estão lidando com pessoas que vão trazer questões de sexualidade, né? Para a gente lidar com a sexualidade, a gente tem que pensar nos tabus. E o que esses tabus representam para a gente, né? Então, essa cena é meio clássica, né? Para quem trabalha com criança, tipo, o que tem aí? Né? Sim. Quando que a gente fala de sexo com criança? Alguém tem uma ideia? Quando a criança traz para a gente a questão, né? E com criança, eu estou falando até antes da puberdade, né? Então, ali, 10, às vezes 8. Se a menina menstrua com 8 anos, talvez com 8 anos ela precisa ter algumas informações que diz respeito a sexo, sexualidade, né? Mas com criança é só quando elas perguntam, né? Porque senão você vai colocar coisas na cabeça daquela criança que ela ainda nem pensou. E ela precisa descobrir isso por ela mesma, né? Lógico que criança junto com criança né? Vocês sabem disso. Uma fala para a outra, faz, então isso ativa muito mais essa questão. Mas é só quando ela fala e na medida que ela fala, né? Então, sei lá, eu tenho um enteado de 7 anos e às vezes ele vem perguntar, mas Xadê, você está grávida e como é que a Laura entrou aí dentro de você? Ai, meu Deus. Né? Então, entrou. O que você aprendeu na escola? Né? Porque com 7 ele já deve ter tido aula de biologia. Que tem a semente do papai e tem o seu óvulo. Mas a minha questão, que não ensinaram na escola, é como é que a semente entra aí dentro. Tá. Então, você sabe que a gente namora. Aí você vai falando quanto... porque eu conheço ele, então você vai entendendo quanto ele sabe para poder falar. Né? Sem falar, de fato, o que é, porque ele não precisa disso nesse momento. Ele tem uma infância inteira pela frente. Quanto que a gente fala de sexo com adolescente? Quando entra na puberdade. Porque aí, se a gente pensar nas meninas, por exemplo, a gente está colocando elas em risco se a gente não falar de sexo. Se a gente pensar nos meninos, a gente também está colocando eles em risco. Né? A gente está falando de um monte de ST, HIV, e sexo, assim, para acontecer, é 1, 2, né? E se você não sabe, tudo que você não tem informação, você corre risco. Né? Então, a gente não precisa falar mundos e fundos, né? Mas a gente precisa dar o mínimo de informação para aquele adolescente, exatamente, para ele conseguir se proteger, para ele conseguir entender a diferença, para ele saber escolher, né? Para ele poder falar, não quero transar com você. E isso não significa que eu sou babaca, que eu sou idiota, que eu sou gay, que eu sou qualquer coisa. Né? Então, porque eu me conheço. Então, quanto mais a gente se conhece, mais tranquilo é a gente pôr limite. Como saber se um profissional está apto para falar de sexo com criança e adolescente? Vocês sabem? Isso. Ótimo, João. É isso aí. A primeira coisa é lidar com a própria sexualidade. Se a gente tem, e aí eu falo como mãe, que isso eu aprendi há 1 ano e meio, se a gente tem um buraco na nossa vida que a gente nunca olhou, a criança vai entrar naquele buraco e vai fazer assim com o dedo. Né? Então, se isso é uma questão para a gente, isso vai aparecer na nossa cara. Né? Então, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente busca informação para entender o que a gente sente, mais fácil lidar. Não significa que vai ser fácil, é só mais fácil. Né? Para isso, então, a gente precisa encarar a sexualidade como algo natural, ela faz parte, todo mundo tem a sua. Né? Esclarecer as dúvidas em locais seguros de esclarecimento. Então, não adianta só jogar no Google. Né? O Google desenha, explica, mas ele não é fonte exclusiva de sabedoria. Às vezes tem muita mentira lá, muita bobagem. Né? A capacidade de perceber e se sentir, né? Qual a vontade que você sente, quais os desejos que você tem, quais as sensações que você tem com esses desejos. É super difícil, né? A gente pensar nisso o tempo inteiro, e às vezes a gente tem mesmo lacunas, e às vezes a criança vem também para a gente poder olhar para essas lacunas. O importante é o exercício de olhar. Cutucou, incomodou, não sabe, fica quieto. Né? O bom educador é aquele que vai buscar informação e pode falar para aquela criança que ele não sabe responder naquela hora. Né? Não alguém que vai de bate-pronto e responde o que vier na cabeça. Né? Então, isso vai gerar sensação de conforto para os educadores que estiverem fazendo isso, evita conflito interno proveniente de dúvidas e medos, favorece a experiência positiva, saudável e natural e reduz o espaço de atuação própria, consigo próprio e com o interlocutor, né, com a criança, adolescente. Esse passo também é tão importante quanto o primeiro. A gente tem que deixar de lado todas as nossas crenças e valores pessoais, porque a gente está olhando para outra pessoa. A gente está falando da sexualidade de outra pessoa que tem outra construção cultural e social.
E a gente tem que entender o que essa pessoa está falando para a gente. Evitar senso comum midiático, né, e das políticas públicas e do discurso religioso. Né? Então, não pode falar de ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Né? Ela existe ou ela é uma falácia inventada e, enfim, para combater exatamente essa discussão que a gente está tendo, né? Que, na verdade, não influencia em nada. Né? E o discurso religioso, que às vezes vai falar pode, não pode, é assim, isso é pecado, isso não é. Né? E você está falando de um sofrimento de uma pessoa que tem outra religiosidade. Às vezes até tem a religiosidade que não pode. O quarto é buscar um conhecimento científico para embasar o que você diz. Né? Se somos educadores, somos responsáveis pelo que falamos. Né? E é importante lembrar, de novo, que a sexualidade é multicultural, subjetiva e deve ser respeitada em sua forma de expressão. Caso seja verificado que uma das crianças ou adolescente pode estar passando por uma questão referente à sua identidade de gênero, como é que vocês procedem? Tem 5 minutos, né? O que vocês fazem? Sai correndo, pede socorro, abraça, chora junto. A gente tem um trabalho em rede gigantesco para acompanhar essas crianças e esses adolescentes. Funciona. Tá? Tem lugares que a gente vai ter dificuldade para entrar, mas funciona. Então, a gente tem escolas preparadas, a gente tem acolhimento institucional em alguns espaços. Não são todos, tá? O CRAS e o CRES, que é o pessoal do serviço social, que tem um trabalho específico, que tem uma cartilha específica de como proceder. Né? Outros serviços de saúde, então, tem o BS, que já está capacitada para receber uma criança e um adolescente trans, que consegue olhar para aquilo como um fenômeno natural e não como uma aberração da natureza. Né? O Conselho Tutelar, quando necessário, a Defensoria Pública e órgãos de proteção e garantia de direitos. Né? Isso a gente está falando da parte prática. Né? Tem a questão do nome social, que acho que talvez a Júnia até não. Então, o nome social, o Estado de São Paulo entende que o nome social é obrigatório. Então, em escolas estaduais, em instituições, em órgãos públicos, as pessoas trans têm direito a ter o nome social. No SUS, não sei se vocês já viram, mas a carteirinha sai com o nome social. Né? As escolas municipais têm uma lei também, um decreto, que elas têm que acatar o nome social. Públicas, particulares, têm que acatar o nome social. O que não significa que isso vai acontecer. E aí a gente entra em uma outra questão, que é essa. Né? Em que banheiro eu vou? E aí a gente tem criança e adolescente trans que fica o período inteiro da escola sem ir no banheiro. Porque ou vai ter que usar o banheiro do diretor, e aí todo mundo olha e fala, por que você tem que subir no banheiro? Né? Que assim, tudo bem, você pode usar, mas você usa o meu. Não quero usar o seu, eu quero usar o banheiro com o gênero que eu me identifico. Né? Então, né, as possibilidades que a gente tem são horrendas quanto ao banheiro. Mas o banheiro também é um direito. O que o Estado fala é que, se o seu nome social já existe, então você pode escolher o banheiro através do nome social. Né? Aqui tem alguns... Vocês passam depois os slides para eles? Que aqui tem alguns filmes que falam sobre o tema, que eu acho que é super interessante. Tem alguns seriados, assim, é um mundo que agora... Eu comecei a trabalhar com isso há 15 anos atrás. Não tinha muito pouca coisa. Hoje tem, onde você colocar no Netflix, tem... No aquele Orange is the New Black, tem uma mulher trans. Então, tem uma representatividade muito grande. Né? Dois filmes que eu gosto muito para entender o mundo da criança é Minha Vida em Cor-de-Rosa, não sei se vocês já assistiram, que é lindo, e o Tomboy, que é um menino que não se sabe, né, se é um menino trans, mas é essa questão do gênero. Assim. São filmes lindos. Assim. A primeira pessoa trans a ser reconhecida e operada, enfim. E os livros, tem alguns, né, tem muito mais que isso, eu peguei alguns rapidamente. Assim.